Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Baixa oferta de animais de reposição faz o preço subir. Demanda por sebo bovino está aumentando, o que tem gerado valorizações do produto nos últimos dias. Embarques do milho obtiveram uma alta considerável no mês de agosto. A pecuária de corte é lucrativa? No programa de hoje você vai ver que é. Vamos falar também sobre água, sobre a quantidade de água que é utilizada para produzir os produtos que consumimos. O Agora Agro já está no ar. Em Minas Gerais, a baixa oferta de animais de reposição fez com que os preços subissem quase 12% no intervalo de um ano, na média para todas as categorias pesquisadas no estado. O recuo alcançou todas as categorias, mas o destaque fica para os animais mais jovens. A maior valorização foi para o bezerro de ano anelorado, com 7,5 arrobas, que antes era negociado a R$ 1.250 e atualmente está cotado, em média, R$ 1.450, uma alta de 16% no acumulado de 12 meses. Em segundo lugar ficou o bezerro de desmama anelorado com 6 arrobas, que valorizou 14% no mesmo período e atualmente está cotado em R$ 1.250. Dentre todas as categorias, a pior relação de troca ficou para o bezerro de ano, com 7,5 arrobas, onde o poder de compra do recriador caiu quase 10% no período analisado. Em setembro do ano passado, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, comprava-se 2,09 bezerros de ano. Atualmente, compram-se 1,8. A baixa oferta de animais no estado deve fazer com que os preços continuem pressionados em médio prazo. A demanda por sebo bovino está aumentando, o que tem gerado valorizações do produto nos últimos dias. Na região Brasil Central, o sebo está cotado em média R$ 2,15 o quilo, livre de imposto, uma alta de quase 5% na comparação com a semana anterior. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o cenário é semelhante. Lá, o produto está cotado em R$ 2,30 o quilo nas mesmas condições, uma alta de 4,5% em relação à última semana. Vale ressaltar que, em ambas as regiões pesquisadas, existem negócios ocorrendo acima da referência. Para o curto prazo, a expectativa é de que a demanda em alta mantenha o mercado com os preços firmes. Os embarques do milho obtiveram uma alta considerável no mês de agosto, chegando a quase 170% de crescimento em receita, e o montante bateu na casa de US$ 1,3 bilhão. A safra recorde foi de 100 milhões de toneladas do cereal. Em exportação, foram 7,6 milhões, superando o recorde de 2017, quando naquela época foram exportadas 5,3 milhões de toneladas. Entre os principais destinos estão Egito, Irã, Japão, Espanha, Vietnã e também alguns outros países com menores importações. Já em relação à soja, o complexo apresentou uma queda no desempenho de 38,7% em comparação ao registrado no mesmo mês do ano passado, motivada pela diminuição das exportações do grão para a China, em razão da febre sul-africana que atinge o rebanho asiático. Em agosto, a China reduziu as compras do grão para 4 milhões de toneladas, menos de 2,8 milhões em relação a quase 7 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Deve-se ressaltar que a queda nas exportações de soja em grão à China foi idêntica à queda para o mundo. E depois do intervalo você vai ver que a pecuária de corte, a produção de carne, é lucrativa. E você vai ver também que a quantidade de água que é consumida para produzir certos produtos químicos, para produzir produtos que consumimos. É um minutinho só, nós voltamos já.
Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu conversei com um especialista em pecuária de corte e nós falamos sobre lucratividade. Perguntamos o seguinte: a pecuária de corte, ela é lucrativa? Confira. Maurício, você como pecuarista, como presidente da SOCOM, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, enfim, uma pessoa que está dentro do meio, dentro do setor agropecuário. A pecuária é lucrativa ou não? Toninho, como todos os negócios do mundo, há quem esteja ganhando e há quem esteja empatando e há quem esteja perdendo. Esse aspecto da eficiência ou do entendimento do que está acontecendo com o negócio hoje é muito importante. Eu gostaria de aproveitar essa sua pergunta para provocar uma reflexão no nosso pecuarista, para que ele atente para a mudança radical de realidade que aconteceu na margem do negócio pecuário nos últimos anos, notadamente nos últimos 30 anos. Ela saiu de uma margem de quase 50%, onde, ainda que você fizesse tudo errado, você ganhava dinheiro, para uma circunstância atual, onde, mesmo você fazendo tudo certo, ainda pode perder dinheiro. Então, o que é que vai definir isso, Toninho? O que vai definir isso é antes de qualquer coisa, além daquele capricho que o nosso pecuarista gosta de ter no setor produtivo primário, ou seja, ele tem um gosto, um orgulho imenso de produzir bem animais de excelente qualidade, carne e leite com segurança alimentar dentro da porteira. E ele, às vezes, relaxa um pouco no aspecto da gestão. E ele precisa ser um gestor muito rigoroso e, além de ser um gestor rigoroso, ele precisa se utilizar das ferramentas que garantem a ele uma melhor margem em todos aqueles insumos que ele precisa comprar. E ele também precisa garantir margem nos produtos que ele precisa vender. E ele consegue garantir essa margem através do uso das ferramentas de mercado futuro, tanto para comprar quanto para vender. Então, ele precisa ser um profissional mais completo e fazer pecuária hoje é infinitamente mais difícil do que foi há alguns anos atrás. Maurício, eu observo também que num universo de aproximadamente aí 1,5 milhão, 1.600.000 pecuaristas no Brasil, entre pequenos, médios e grandes, a gente observa que por volta de 8% a 10% desse universo de 1,5 milhão estão assim numa situação favorável. Quer dizer, numa pecuária que realmente está dando retorno, está dando dinheiro, talvez até mais do que uma lavoura de soja. Agora, os outros 90%, 85% estão numa situação meio delicada. Isso daí o que é? É falta de dinheiro, é falta de gestão, ou é a falta dos dois, de dinheiro e gestão? Ou é que ainda tem um ranço daquela pecuária de zona boa de conforto? Olha, tem muita gente ainda na zona de conforto. Essa porcentagem de 8%, 10%, são daqueles
pecuaristas extremamente eficientes que têm uma margem maior. Mas a realidade da pecuária nacional hoje é que mais ou menos 60% consegue alguma lucratividade. Veja bem, alguma lucratividade. Não significa que estejam com folga, que estejam confortáveis, não é isso. Como eu disse para você, a cada dia que passa, as margens estão mais apertadas. Isto significa que, independentemente do tamanho do pecuarista, quando eu digo do tamanho do pecuarista, significa o tamanho do seu rebanho ou o tamanho da sua terra, e independe, não é isso que garante ou não lucratividade, mas é sim a eficiência. A forma como ele está explorando essas pastagens, a forma como ele está traçando as estratégias de condução desses animais no correr do ano e a estratégia de comercialização desses animais. Eu gosto muito de dizer o que afirma e prova o Antônio Schacker, nosso mestre zootecnista Antônio Schacker, que todas as decisões de hoje, elas hão de servir para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos na fazenda. A pecuária de hoje, ela se parece muito com lavoura de café. A gente faz hoje para colher daqui a 2 anos. Colhe alguma coisa daqui a 1, mas o grosso mesmo a gente vai colher daqui a 2. Então, essa é a forma que a gente precisa conduzir. E tem um alto e baixo da bianualidade, né? Bom, 2 em 2 anos as coisas mudam. sem dúvida nenhuma. O ciclo pecuário acontece, os percalços acontecem, vamos dizer assim, as tragédias acontecem. Por exemplo, como aconteceu com a greve dos caminhoneiros, foi um problemão para todo mundo, aquelas delações que aconteceram lá atrás, aquela história de carne fraca, enfim, sempre tem alguma coisa para tumultuar o mercado pecuário. Mas o que a gente não pode perder de vista, hora nenhuma, é que o alimento carne bovina, é um dos mais nobres que nós temos em todo o planeta. É um alimento indispensável, fundamental para a formação do organismo, para a formação do cérebro, para a manutenção da saúde de todos, independentemente da idade, inclusive até a terceira idade ou quarta idade. Antigamente a gente não tinha, o cara morria na terceira idade, hoje não. Hoje o pessoal avança pela quarta idade e precisa da carne vermelha. E o que é mais interessante, Toninho, é que o Brasil produz a carne bovina mais saudável de todo o planeta. Nós, brasileiros, produzimos a carne mais sustentável de todo o planeta, com o melhor bem-estar animal, com uma característica de boi verde, porque a nossa pecuária é a pasto. E pastagens que, comprovadas cientificamente, são pastagens que geram crédito de carbono. Essa história de dizer que o Brasil tem uma pecuária carbono neutro é conversa para boi dormir. Na verdade, nós não temos uma pecuária de carbono neutro, nós temos pastagem de carbono positivo. E eu passo a exigir este selo que está comprovado, validado por universidades do mundo, e isso precisa ser entendido pela nossa sociedade. A carne que cada consumidor brasileiro, que cada consumidor mundial põe na boca, cada bife, cada pedaço de carne que é comido, ele está auxiliando na conservação da natureza mundial, de toda essa natureza exuberante que temos no Brasil, 66,3% de todo o território nacional. E nós, pecuaristas brasileiros, nós, agricultores brasileiros, fazemos isso para a nação brasileira e para todos os habitantes do planeta. Você, como pecuarista, como produtor rural, como presidente da SOCOM, na sua visão, a pecuária é ou não é lucrativa hoje, mesmo diante desses problemas todos? A pecuária é lucrativa, é uma atividade nobre e apenas é necessário que o pecuarista ele passe a se utilizar de todas as ferramentas disponíveis para que ele, de fato,
consiga esse resultado. O que é preciso que o pecuarista fique atento, Toninho, é que ele não caia no canto da sereia de que uma ferramenta vai ser a salvação da rentabilidade dele. Eu costumo dizer que o pecuarista ele tem que andar com uma caixa de ferramentas. Às vezes a gente vê algum detentor de alguma ferramenta, de alguma tecnologia, querer fazer parecer que a tecnologia dele, aquela vai salvar o pecuarista. Isto não existe. É importantíssimo que o pecuarista use as tecnologias disponíveis, mas sem esquecer dos fundamentos básicos. Ele precisa ter, além dele ter boa pastagem, e a melhor pastagem que existe é a que você tem na sua terra. Não é a que alguém quer que você tire aquela para colocar outra. Primeiro aprenda a colher esta pastagem que você tem na sua fazenda. Alguns mestres de pastagem, quem sou eu, Toninho? Mas nós temos Leandro Barbeiro, nós temos Moacir Corsi, nós temos Adilson Aguiar, pessoas da maior competência que já comprovaram que o grande diferencial de ganho de peso dos animais não se dão pela diferença de variedade dos capins disponíveis, mas sim da precisão na colheita dos capins que existem. Hora certa, no momento certo. Exatamente. Então, atente para os fundamentos, não caia no canto da sereia e use com rigor as ferramentas que tem. Procure atentar também para esses mecanismos de comercialização, de compras de insumos e de venda dos produtos no mercado futuro, naqueles melhores momentos para comprar e também nos melhores momentos para vender. É fundamental fazer isso para que você garanta a margem, mas sim, respondendo e reiterando, é um negócio rentável, sim. E depois do intervalo vamos falar sobre a água, o quanto se consome de água para produzir alguns produtos que consumimos. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. Guido Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos conversar agora é um tema que muito pouca gente faz ideia. Ou seja, é a quantidade de água que os produtos que nós consumimos gastam para serem produzidos. É isso mesmo, Guido? Exatamente. A gente tem a noção que água é aquilo que nós necessitamos saindo da torneira ou do chuveiro, né? Mas para que se produza alimentos, nós precisamos de água e de muita água. Como exemplo, para se produzir 1 quilo de carne, a natureza tem que prover 15 mil litros de água. Então, quando nós trabalhamos para se produzir água, é justamente para abastecer o campo, para que produza grãos, para que se produza carne e outros alimentos. Só para você ter uma ideia geral, 1 litro de leite, por exemplo, gasta-se muita água. Uma vaca que está produzindo leite, que está dando leite, ela precisa de aproximadamente por dia, em torno aí de 50, 60 litros, né, Guido?
É mais ou menos por aí, né? Se você pegar 1 quilo de feijão, vai lá no supermercado e compra um pacotinho de feijão, aquele pacotinho de feijão, de maneira geral, foi gasto para produzir aquele 1 quilo de feijão aproximadamente uns 3.000 litros de água, né, Guido? Exatamente. 3.000 litros de água, para se produzir soja da mesma forma, 3.000 litros de água, arroz, 4.000 litros para se produzir 1 quilo de arroz. Então, a preocupação nossa é ter água no lugar onde nós, agricultores, nós, pecuaristas, necessitamos para se produzir alimento. Muita gente, infelizmente, não é obrigada a saber, mas às vezes não tem noção que o setor agropecuário esbanja água. Não esbanja, não. É que para a soja, para o frango, para a carne, para a manteiga, para o leite, chegar até a sua mesa, a água é peça-chave. Sem água não tem alimento, né, Guido? Não consegue se produzir. Quer dizer, quando que pela cabeça de muita gente, um saquinho de feijão de 1 quilo, gastar 3.000 litros de água? É muita coisa, mas é a natureza, é aquilo que ela precisa, aquela quantidade, para fazer esse feijão chegar até a sua mesa. E fora ainda o que você vai gastar para cozinhar esse feijão, né, Guido? Exatamente. E a gente, muitas vezes a mídia fica demonizando o irrigante, aquele que necessita da água nesse tempo seco que nós estamos para se produzir alimentos. O problema é que o irrigante pega a água, utiliza o que a planta necessita, ela vai usar a água para todos os seus processos químicos, o restante é evaporado, é transpirado pela planta ou adentra no perfil do solo e vai abastecer o lençol freático. Quer dizer, não se perde nada, vai se utilizar, é a planta que vai dizer o quanto que ela necessita. Então se demoniza aquele que trabalha nesse tempo, nessa temperatura escaldante, no tempo da seca no Brasil, e as pessoas estão dizendo, não, eles estão desperdiçando água. Não há desperdício. Não tem nem como desperdiçar água. Ele joga o suficiente para a planta consumir. Se jogar mais, ela morre. É isso que tem que entender e que, infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes, principalmente pessoal aí que é meio contra o setor agropecuário, mas não há necessidade disso. Se você pegar uma melancia com 5 quilos, por exemplo, 90% é água, né, Guido? Tem muita água. E muitos alimentos têm muita água, né? Chuchu também, 90% é água. Exatamente. E mesmo a gente observando como nós dissemos, a carne, ali foram necessários vários litros, milhares de litros para se produzir aquela carne. Então, todos os nossos alimentos, eles necessitam, para serem colhidos, necessitam de muita água. Então, nós temos que observar, a água é um bem precioso e nós temos que cuidar. Cuidar de quê? Das nascentes. As nascentes brasileiras, seja no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte. Nordeste nós nem falamos, porque a seca é muito grande. As nascentes estão secando. Existem nascentes que já morreram há muitos anos. Há previsões muito tristes que rios brasileiros, famosos pelo seu volume d'água, esses rios estão diminuindo o seu volume ano após ano por conta da seca, por conta da morte de suas nascentes. É algo que muita gente, às vezes, também não tem muita noção, mas que é quase que campeão para destruir nascentes, são os loteamentos, né, Guido? O loteamento passa por cima de tudo, destrói, acaba, e o que a gente observa numa cidade grande como Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, enfim, é que inúmeras, ou talvez centenas de nascentes que existiam, já não existe mais. E aquilo seria, por exemplo, vamos dizer assim, o abastecedor dos mananciais que vão trazer água para nós. Mas, infelizmente, esses loteamentos também, a maioria deles até meio assim
sem critério, né, Guido? Passa por cima, destrói, acaba e, na verdade, fica por isso mesmo. Mas o setor agropecuário é um dos únicos setores que está preocupados, eles estão muito preocupados, os produtores, com a preservação ambiental, porque nós sabemos que sem água não tem comida. Antônio, a tecnologia, a pesquisa, principalmente as pesquisas preconizadas pela Embrapa, pelo Instituto Agronômico de Campinas, a tecnologia faz com que a gente aproveite o máximo de todos os insumos. E a água é um grande insumo, um precioso insumo. E as pessoas das cidades pensam e chegam à conclusão o que a mídia muitas vezes fala. A agricultura e a pecuária hoje estão muito tecnificadas e não há desperdício, porque o desperdício significa prejuízo. É verdade. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e vamos economizar água. Obrigado, Guido. Uma satisfação. E o Agora Agro chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: educação é o que sobra depois que você esqueceu o que aprendeu na escola. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.